Olá, sejam bem-vindos. Iniciaremos mais uma semana de estudos domiciliares e na aula de hoje nós estudaremos as aplicações das leis de Newton, certo? Então vamos iniciar com a força-peso, gente. A força-peso é uma aplicação de uma lei de Newton, certo? Da segunda lei de Newton, na realidade. Então observe aqui, nós temos uma manga caindo de uma fruta caindo de uma árvore, tá certo? Observe que essa fruta ela está caindo em direção à terra. Então ela está sendo puxada, né, pela força-peso, certo? Nós temos aqui a gravidade, né, que na proximidade da terra ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. E a força que puxa os corpos, né, para o centro da terra, né, que os corpos caindo, é a força-peso. Então essa força-peso ela pode ser obtida matematicamente aplicando a expressão, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. Esse m quer dizer massa e esse g quer dizer gravidade. Então isso aqui é a aplicação da segunda lei de Newton, da força-peso, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, certo? Então sempre que eu quiser calcular o peso de um corpo ou de um objeto, basta eu multiplicar a massa pela gravidade, tá certo? Vamos trabalhar aqui um exemplo. Em uma viagem espacial, leva-se um conjunto de equipamentos, cujo peso é 900 N, medido em um local da Terra, onde G, que é a gravidade, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com base nesses dados, responda. Aí vamos responder aqui alguns itens, né, gente? O item A. Qual é a massa desse conjunto de equipamentos aqui na Terra? Item B. Que valor terá a massa desse equipamento se for medido na Lua? Item C. Qual a intensidade da força, peso, desse conjunto na Lua? Considere G, a gravidade da Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então vamos iniciar respondendo a letra A. Qual é a massa do conjunto? Então nós sabemos que a força é de 900 N e a gravidade é 10. Né? Então vamos calcular a massa. Para calcular a massa, aí vamos aplicar a expressão, né, gente, da força-peso. Então, item A, né, peso é igual a massa vezes a gravidade, vezes G, M vezes G. Certo? Então, peso, qual é o peso? É 900 N. A massa eu não sei, vou colocar o M vezes a gravidade. A gravidade eu sei que vale 10. Então 900 é igual a M vezes 10. Então posso dizer que M, né, essa aqui é uma equação do primeiro grau com uma variável, M vai ser igual a 900, né, dividido por 10. Por que dividido por 10? Porque o 10, observe que o 10 está multiplicando o M, então ele passa para baixo aqui dividindo, certo? Agora é só afetar essa divisão. 900 dividido por 10, eu vou cortar um zero do 900 e um zero do 10. Então fica 90 dividido por 1, 90. Então a massa é 90 quilograma, tá, gente? Que a massa é medida em quilograma. Então a massa desse conjunto é 90 quilograma. Respondido o item A, né? Vamos agora responder o item B de bola. Então, o item B, ele queria saber quanto era a massa desse objeto na Lua. Né? Vamos voltar para a questão para ver se é isso mesmo. Item B, qual valor terá a massa desse equipamento se for medido na Lua? Gente, a massa será a mesma em qualquer superfície. Tanto pode ser na Terra como na Lua, a massa vai ser sempre a mesma, não vai mudar. O que vai mudar é a força-peso, mas a massa será sempre a mesma. Então, se aqui na Terra a massa desse equipamento é 90, na Lua também vai continuar sendo 90, certo? 90 kg. Muito bem. Questão muito simples de resolver, gente. Perdão, 90 kg, gente. Coloquei aqui 90. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Item B resolvido, né? Vamos agora responder o item C. O que diz o item C, ó?
Qual a intensidade da força, peso na superfície da Lua? Considere G, a gravidade da Lua, 1,6. Então, gente, vamos lá. Tem C. Terceiro, nós vamos aplicar a força peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa a gente já sabe que é 90, né? Que vai ser sempre a mesma. Então, M igual a 90. Multiplicado pela gravidade. Quanto é que vale a gravidade na Lua? A questão forneceu que era 1,6. Então agora é só multiplicar 90 por 1,6. Aí nós vamos encontrar o peso, né, do conjunto desse equipamento na Lua. Vamos fazer o cálculo aqui separadamente, viu, gente? 1,6 vezes 90. Sempre faço a multiplicação assim, ó, deixando o zero sobrando para baixar no final. 9 vezes 6, 54, né? Baixa o 4 e vem um 5 para cá, próximo algarismo. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Aí baixa o zero aqui à direita. Agora o que nós vamos fazer? Contar as casas decimais. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? Tem uma casa aqui que é o 6. Então vem da direita para a esquerda, conta uma casa, que é o 0, coloca a vírgula. Então multiplicando 1,6 por 9 dá 144. Então na Lua, né, o peso desse conjunto vai ser 144 Newton, tá, gente? Porque a força, peso é uma força e força é medida em Newton. Então 144 Newton. Tá aqui respondido o item C. Questão muito tranquilo, né, gente? Vamos dar continuidade. Vamos estudar agora a força normal, certo? Chamamos de força normal ou reação normal qualquer força de contato. Então observe que a força normal é a força de contato na superfície de dois ou mais corpos quando encostados uns nos outros. Então observamos que a força normal, né, é uma força de contato. Quais são as características dessa força normal? Ela vai apresentar essas duas principais características. A direção é sempre perpendicular à superfície. O sentido é contrário ao ponto onde se dá o contato. Então nós temos aqui um livro em cima de uma mesa, certo? Observe que a força normal é uma força de superfície, ela está apontando para cima, certo? Força normal. E ela é contrária aqui nesse caso à força peso. A força peso está sempre apontando para baixo, né? Os objetos estão caindo. E o contato que ocorre é o contato da mesa, né? Com quem? Com o livro. Então observe que a mesa está impedindo que o livro caia, né? Então essa força de contato, ela é chamada de quê? De força normal. Força de tração. A força de tração, também chamada força em fios, cabos e cordas, é um outro tipo de força de contato, muito presente em nosso cotidiano. Aí nós temos aqui as principais características da força de tração. A intensidade depende da força que traciona o fio, certo? A direção é a mesma da direção do fio. Então a direção que o fio está realizando vai ser a mesma direção aqui da força de tração. E o sentido é o que se traciona, ou seja, o que puxa. Puxa quem? O fio. Aí nós temos aqui uma aplicação na prática, né? Nós temos aqui um lustre, né? Observe que esse lustre está preso no teto por um fio. Então a intensidade dessa força de tração vai depender de quem? Do fio que traciona. A direção nesse caso, ó, vai ser o que? Vertical, né? Observe que está na posição vertical. O lustre na posição vertical. E qual é o sentido? É o que se puxa. Então o fio está puxando para cima, né? Ó. Então o sentido aqui para cima. Puxando o lustre para cima, tá certo? Tá? Vamos lá. Vamos agora estudar as polias. Em algumas situações necessitamos modificar a direção do fio, sem alterar a intensidade das forças. Para atingir esse objetivo, são usadas polias ou roldanas, consideradas ideais, nos quais são levadas em conta a massa, certo? E os possíveis atritos entre a polia e o seu eixo. Então, nós temos aqui algumas aplicações, né, gente, aqui de polia, né? Nós temos aqui o elevador na realidade é uma caixa metálica, né?
que é preso por um fio que realiza um movimento de subida e de descida. Então existem algumas roldanas, né, onde esses fios são apoiados para subir e descer o elevador. Aqui do lado direito nós temos aqui uma imagem de uma pessoa levantando um objeto, né, preso em um cabo. E esse cabo está apoiado sobre quem? Sobre essa roldana, né? A roldana é uma espécie de uma roda. Isso aqui era muito utilizado antigamente, os poços artesanais, né? Cacimbão, as pessoas utilizavam para puxar água, certo? Então, todos esses dois exemplos aqui, gente, são aplicações de polias, tá certo? Vamos adiante, ok? Agora nós vamos estudar força resultante em um conjunto de forças. Aí nós temos aqui algumas situações diferentes. Ó. A primeira situação, nós temos mesma direção e mesmo sentido. Certo? Nós temos duas forças, F1 e a força F2. Né? A força F1 aplicada sobre esse bloco 1 e a força F2 aplicada sobre o bloco 2. Observe que tanto o bloco 1 quanto o bloco 2, eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nesse caso, para obter a força resultante, basta eu somar os módulos das duas forças, F1 mais F2. Por que eu devo somar? Porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, sempre que isso acontecer, a resultante vai ser a soma. Certo? Aí nós temos aqui outra situação. Nós temos aqui o bloco 1 e o bloco 2. Observe que eles têm a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Então, o bloco 1, a força aplicada para o bloco 1 está apontando para a esquerda, e a força no bloco 2 está apontando para a direita. Então, eles vão ter a mesma direção, que é a horizontal, mas os sentidos são contrários. Então, quando isso acontece, a força resultante vai ser a subtração, a diferença, né? Entre a força, aqui nesse caso F2, menos a força F1. Certo? Então, sempre que dois blocos, né, possuem a mesma direção e sentidos opostos, então, nesse caso, você, para calcular a força resultante, você aplica a diferença. E aqui nós temos uma outra situação, duas forças aplicadas sobre um bloco. Observe que elas são o quê? Perpendicular, a direção é perpendicular ao movimento, né? Observe que a força 1 está apontando para onde? Para a direita. E a força F2 está apontando para onde? Para cima. Observe que entre a força F1 e a força F2, nós temos, ó, um ângulo de 90 graus. Então, significa dizer que essas forças são perpendiculares. Certo? Quando isso acontece, se a gente quer calcular o módulo, a gente aplica o teorema de Pitágoras. Tá? Gente, vamos responder aqui alguns exercícios, né, para a gente fixar o que nós estudamos na aula de hoje. Vamos para a questão de número 1. Sabe-se que um corpo de 20 kg apresenta um peso igual a 350 N na superfície de um planeta desconhecido. Calcule a intensidade da aceleração gravitacional desse planeta. Então, gente, nós precisamos calcular aqui, ó, a aceleração gravitacional da superfície desse planeta. Então, nós temos a massa e nós temos a força-peso. A massa é 20 kg e a força-peso é 350 N. Certo? Então, peso é igual a massa vezes a gravidade, né? M vezes G. E aí a questão quer que a gente calcule a gravidade, né, gente? Ó. É o G. Não sabemos quanto vale a gravidade, vamos chamar ela de interrogação. Vamos substituir os valores. Então, o peso é 350, vou trocar esse P por 350. A massa é 20 kg, vou trocar o M por 20. E o G eu não sei, coloco o próprio G. Então, eu quero calcular o valor de G, que é a gravidade, né? Então, 350 é igual a 20 vezes G. Então, posso dizer que G vai ser igual a 350 dividido por 20. Por que dividido? Porque o 20 está multiplicando a gravidade. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para baixo dividindo. Eu vou cortar o 0,350 e vou cortar um 0 do 20. Certo? Dividindo 35 por 2,
Nosso resultado vai dar 17,5. 17,5. Então a minha aceleração, né, vai ser 17,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Porque a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado. Então o item que responde a nossa questão 1 é item C, né? Ó. Item C.